Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Essa é a bomba de ontem. Meu Deus, como que alguém pode falar em Bolsonaro simplesmente como se ele fosse o outro lado da mesma moeda? Como que alguém pode ter a canalice de dizer que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa? Neste vídeo, eu quero falar algumas coisas muito importantes e te lembrar quem é o PT, uma quadrilha. Sim, gente, é um absurdo que um criminoso condenado pela justiça, com mais de 300 mil provas, fotos, testemunhas, o Lula, que ele saia da cadeia, candidate-se como se nada tivesse acontecido e mais, que a classe artística enalteça um cara desse. Curta, comente, se inscreva, porque o vídeo de hoje é muito importante. Bora pro vídeo. Marcos Valério é o cara que foi condenado pela justiça a 37 anos de prisão por ser o operador de pagamentos a parlamentares em troca de apoio do Congresso ao Lula. O nome disso ficou conhecido como mensalão, o maior esquema de corrupção da história desse país. Quer dizer, teve o Petrolão também, né? Mas enfim, o esquema funcionava assim. O PT comprou o apoio do Congresso. O PT pagava uma mesada para que parlamentares apoiassem o governo. Em essência, isso significa dizer que não havia república, mas vou falar disso daqui a pouquinho. Valério revelou em delação premiada que Ronan Maria Pinto, um dos empresários que participava do esquema de corrupção em Santo André, ele revelou que ele estava chantageando o Lula sobre o esquema de desvio de dinheiro na prefeitura de Santo André. Dinheiro que teria alimentado a campanha presidencial do Lula. De acordo com Valério, o então secretário-geral petista Silvio Pereira o informou que Ronan estaria ameaçando revelar que o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte pirata e de bingos. E nesse último caso, os repasses seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Como disse Valério, leia-se PCC. Ou seja, o PT recebia dinheiro do PCC. O PT recebia dinheiro do PCC. Gente, para entender tudo isso, é importante dar um passo atrás e voltar a Santo André, voltar ao caso da morte do prefeito Celso Daniel, petista que foi assassinado por conta desse esquema de desvio de dinheiro na prefeitura de Santo André. Os desvios escala, um esquema de corrupção sem precedentes na história do nosso país. Vamos a Santo André, voltemos ao caso Celso Daniel para que você entenda o que é o PT, a dimensão dessa organização criminosa. Celso Daniel almoçou com Sombra, outro envolvido no esquema de corrupção em Santo André. Ambos saíram do restaurante e 6 homens armados perseguiram o carro em que os dois estavam e atiraram no carro blindado em que eles estavam. Pegaram Celso Daniel na sexta-feira. 2 dias depois, o então prefeito de Santo André foi encontrado morto, com várias marcas de tortura. O inquérito policial terminou em 1º de abril daquele ano, em 2002, indiciando 6 integrantes de uma quadrilha da favela Pantanal. O que o inquérito dizia? Que os bandidos estavam perseguindo um empresário, outro empresário, mas não conseguiram, então pegaram o Celso Daniel. Gente, olha no que eles querem que a gente acredite, que você acredite. Os bandidos estavam ali querendo sequestrar o empresário, mas não encontraram, não conseguiram sequestrar o empresário. Então vamos pegar esse aqui, unido unité, salamé, e caíram, por coincidência, no Celso Daniel. E, assim, havia 2 caras no carro, o Sombra e o Celso Daniel, mas pegaram só o Celso Daniel. Torturaram o Celso Daniel, não pediram resgate, mas a polícia disse que foi um sequestro comum. Depois, outra delegada reabriu o caso, Elizabeth Sato, e falou que foi um sequestro comum. Agora, veja algumas coisas bem interessantes aqui. Elizabeth Sato é tia de Marcelo Sato, que é casado com quem? Com quem? Com a filha do Lula, gente. Mas tudo coincidência. Veja outra coisa muito interessante. Todos os envolvidos na morte do Celso Daniel foram assassinados. Dionísio Severo foi quem fez o sequestro. Ele havia fugido da prisão para fazer o sequestro. Ele havia prometido contar tudo sobre o caso Celso Daniel, mas foi morto com 60 facadas na prisão logo depois de prometer que revelaria tudo. Sérgio Orelha foi morto em novembro daquele ano. Ele escondeu Dionísio. Otávio Mercier, investigador da Polícia Civil que procurava Dionísio após a fuga e conversou com ele pelo telefone às vésperas do sequestro de Celso Daniel, foi encontrado morto em casa com marcas de tiro. Antônio Palácio de Oliveira, garçom que serviu Sombra e Celso Daniel, foi morto. Paulo Henrique Brito, única testemunha da morte do garçom, foi assassinado 20 dias depois por parte de políticos que queriam que ele falasse que o crime contra o Celso Daniel tinha sido algo comum, algo normal. Morreu logo depois dessa entrevista. Ou seja, todo mundo que tinha alguma relação com o crime, sejam testemunhas ou os operadores do crime, foram mortos.
Ora, o que acontecia de tão grave em Santo André? Na missa de sétimo dia de Celso Daniel, Gilberto Carvalho, um dos nomes fortes do PT, contou aos irmãos de Celso Daniel que havia um esquema de financiamento de campanha, para o PT, obviamente, havia um financiamento de campanha em Santo André. Os petistas extorquiam empresários que tinham contratos com a prefeitura, e os empresários eram obrigados a pagar uma mensalidade para continuar operando. Mas aí que surge a pergunta, não é? Por que eles teriam matado Celso Daniel? Uma tese é de que Celso Daniel notou que o desvio de dinheiro não era apenas para financiar campanha, mas estava enriquecendo indivíduos, como o Ronan, Sérgio Sombra e o Klinger Oliveira Souza. E aqui você já tem uma tese muito interessante, né? Os próprios irmãos do Celso Daniel, eles que levantaram essa tese. Eles não sentem vergonha de falar, não, assim, realmente, o meu irmão era íntegro. Ele não aceitava que se desviasse dinheiro para enriquecimento individual, mas desviar dinheiro para a campanha, isso é o PT, gente. É nisso que esse povo acredita. Mas enfim, o motivo, há ainda as outras teorias do porquê para explicar a causa da morte do Celso Daniel. O motivo a gente não tem certeza plena, mas o que é fato é, havia desvios de recursos na prefeitura de Santo André, e aquilo ali era um laboratório do que viria a ser o esquema de corrupção do PT em todo o Brasil. Outro fato, todos os envolvidos no caso foram assassinados. Ora, depois, como eu disse, e continuando ainda nesse tema desse laboratório que se expandiu, esse laboratório de corrupção que se expandiu por todo o país, a gente volta ao mensalão. Um dos maiores escândalos da política brasileira, gente. Comprar os parlamentares para obter apoio político. Em essência, era o próprio fim da República, que é um sistema de governo representativo com divisão de poderes. Na prática, o PT aparelhou tudo, fazendo uma ditadura mesmo. Ora, como esperar algo diferente de socialistas? Lembra que Karl Marx falava em ditadura do proletariado? Lembra que Karl Marx falava em tomar o poder por meio da violência? Lembra que Marx era ateu? O que significa dizer que, para esses caras, não existe certo ou errado. Errado é tudo aquilo que atrapalha a nossa chegada ao poder. Certo, tudo aquilo que facilita. Afinal, dizem eles, alguns ovos, leia-se pessoas, alguns ovos precisam ser quebrados no processo para que possamos trazer o paraíso à terra. Como se não bastasse tudo isso que eu acabei de contar para vocês, Lula foi preso com mais variadas provas, testemunhas, fotos. Você não lembra do triplex, lá do sítio dele, foto, nome dele, da mulher dele, em vários objetos da casa. Tudo isso, gente, testemunhado, documentado. Enfim, tudo isso. Temos também o caso do Petrolão, lembra? A Polícia Federal estima que o desvio de verba da Petrobras foi de mais de 40 bilhões, gente. Pelo amor de Deus. Vamos dar um exemplo de como que funcionava o Petrolão. Numa obra contratada pela Diretoria de Abastecimento, obra orçada inicialmente em 1 bilhão, a Petrobras pagava 1 bilhão e 30 milhões para uma empreiteira. Esse excedente, né, esses 30 milhões a mais, ficavam com o PT e com partidos aliados do governo. Gente, você entende por que, então, eles são contra privatizar empresas estatais? Ora, porque controlando essas empresas, eles podem desviar dinheiro mais facilmente. Como que alguém pode falar em lados opostos da mesma moeda, meu Deus do céu? Desvios milionários, assassinato, prisões, provas, testemunhos. E aí dizem que Bolsonaro é o PT da direita. Ah, para, né? E agora mais essa ainda. Ligação, né? Valério vem declarando isso, ligação do PT com o PCC. Tá vendo por que o Lula sempre defendeu o bandido? Lembra daquele negocinho lá de, é só um menininho roubando o celular. Outra coisa muito interessante, uma bomba dessa, uma notícia importante dessa, sobre ligação do PT com o PCC e a mídia em silêncio. Essa mesma mídia que quando o Bolsonaro espirra aqui, ela diz que o Bolsonaro matou um panda lá na China. Não é estranho? Essa mídia que odeia tanto o Bolsonaro vê uma notícia dessa e nem menciona o assunto. Faça um teste agora. Procure aí nos grandes portais de notícia alguma coisa sobre essa declaração de Marcos Valério da ligação do PT com o PCC. Dificilmente você vai encontrar. Desvio milionário de dinheiro, enriquecimento ilícito, defensores do aborto, críticos sistemáticos da religião, contrários à liberdade de mercado. Isso é o PT, isso é a esquerda. Meu amigo, o que mais você precisa para saber de que lado você deve estar? O que mais você precisa para entender que você precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que essa galera não volte ao poder? O que você acha disso? O que você acha? Qual a teoria que você acha? Qual foi o motivo que explica